Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Bom que mais uma vez você pode estar com a gente aqui nessa celebração do 30 semanas. Estamos aqui na 14ª semana já, iniciando a quarta decisão, depender. Você pode abrir sua apostila na página 159, decisão 4, depender. Eu preciso depender. O Salmo 62:7 nos diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E hoje a gente vai falar sobre a dependência saudável. 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje nós vamos nos concentrar numa das áreas que mais afetam os relacionamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre codependência. A codependência é uma condição específica do âmbito psicológico e comportamental e também emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo ou em relação ao outro. Os mesmos autores eles vão explicar que a codependência não estabelece um vínculo com o outro, ele se aproveita. Portanto, sofre e promove sofrimento justamente por apresentar dificuldade ao se relacionar com o outro. A codependência ela também traz a incapacidade de sustentar relacionamento saudável com o outro, consigo mesmo e com Deus. Nos relacionamentos codependentes não existe o debate sobre os problemas ou a expressão aberta dos sentimentos e pensamentos. Não há comunicação honesta e franca. Tampouco as expectativas são realistas. O convívio e a confiança nos outros ou em si mesmo. A codependência é individualista, seja ela impositiva ou anulativa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A codependência, ela é uma das formas de criar uma compensação para um vazio criado pela orfandade e pela rejeição. Ela, depois de criada, se estabelece como um estilo de vida e não é simples deixá-la, mas é possível. Se você se entregar completamente ao domínio do Espírito Santo e desejar mudar a sua maneira de viver. Quais são os tipos de codependência? Nós temos dois tipos mais gritantes, vamos dizer assim, dois extremos da codependência. O primeiro deles é a codependência impositiva. O indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar ou agir. Ele tem forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar de manipulação. Muitos líderes e empresários têm essa característica, que também pode ser uma espécie de síndrome do filho mais velho, ou seja, da criança que perde seus pais na fase infantil ou na pré-adolescência, e tem que se defender sozinho para garantir a sua sobrevivência. Então, a dependência impositiva, nós temos pessoas que querem impor sua vontade usando de controle e de manipulação, também tem tendência ao perfeccionismo. Mas temos também o outro lado, o outro extremo, que é a codependência anulativa. O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não para as pessoas. Pode-se dizer que é a síndrome dos filhos mais novos, quando estão em cargos como subgerentes, vices e outros em função de segundo ou terceiro escalão no trabalho. Atuam por um tempo nessas posições e não desejam mais sair. Talvez tenham traços de codependência anulativa. Mas o fato mais importante é reconhecer que todos nós, em algum grau, temos ambas as codependências. Não sei se a sua codependência é impositiva ou anulativa. Eu sei que dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Deixa eu falar com você, vamos lá. Imaginemos uma situação hipotética, real, que você, já tive esse convite aqui e acabando esse isolamento social, eu vou cobrar cada um do convite, cada um das mãos levantadas aqui que a gente teve, né? Que você que me convidou para ir num churrasco aí na sua casa, e você vai me servir um copo bonito, né, de refrigerante ou de suco, depende do propósito que a gente tiver. E espero eu que você vai me servir nesse copo bonito que você tem aí de cristal, nessa taça bonita que você tem na sua casa. Você não vai me servir naqueles copos de massa de tomate, de requeijão, né?
e eu sem querer esbarro a mão no copo, na sua taça bonita, chique, e essa taça cai no chão. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. Mas e se o seu cônjuge ou seu filho derruba a mesma taça? Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade, né? Então, dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Aí tem outros exemplos que você vai ler aí na sua apostila, na página 161, né? Pessoas que no trabalho elas são impositivas, mas em casa são anulativas, ou ao contrário, no trabalho são anulativas, mas na sua casa são impositivas. Então você vai ver que dependendo com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser um codependente impositivo ou anulativo. O ponto aqui é compreender que o codependente está sempre vivendo a vida do outro, buscando ajudar o outro, se colocando sempre o outro em primeiro lugar. Os codependentes têm a dificuldade de identificar o que está sentindo. E ele minimiza, altera ou nega o que verdadeiramente sente e percebe, completamente desinteressado por suas necessidades, quando fica e dedica-se ao bem-estar dos outros. Aceitar as suas limitações remete à aceitação, segurança razoável, coerência e harmonia. Sinais de codependência. Você vai ver na sua apostila na página 162. Se você se identificar com algum, você pinta aí o círculo, ok? Pinte o círculo de característica correspondente e risque as que não têm a ver ou relação com você. Alguns sintomas da codependência: baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação e cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso de sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associadas ou a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimento, gasto, jogos, roupas, sapato, etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo ou filhos, e assumir o papel ou a responsabilidade de outros. Um sintoma muito evidente, eu vou falar com você que é pai ou mãe, não sei se você é pai ou mãe, mas você que é pai ou mãe, você vai conseguir me entender agora. Resumindo, todos nós somos codependentes. Então você aí, pai ou mãe, pensa assim um pouquinho e reflete o seguinte: o que fez você ter o caráter que você tem hoje? Foram as facilidades que você teve na sua vida? Ou foram as dificuldades que com a ajuda de Deus você conseguiu enfrentar e resolver? Então, por que então nós não queremos deixar os nossos filhos passar por dificuldades? O nome disso não é amor, o nome disso é codependência. Ninguém te ama mais do que Deus. E Deus não impede a dificuldade de chegar até você. Jesus disse, no mundo teremos aflições. Estamos vivendo uma aflição agora nesse instante. Por que Deus não impede isso de chegar até você? Porque com essa situação você aprende a depender de Deus, aprende a esperar em Deus, a ouvir a Deus, a enfrentar a situação e a resolver a situação através do direcionamento que o Espírito Santo te dá. Então todas as vezes que nós tentamos impedir a dificuldade de chegar até os nossos filhos, nós estamos atrapalhando a ação de Deus na vida deles. E o nome disso não é amor, é codependência. Acho que você ficou um pouco tenso, então solta aí um pouquinho para a gente, vamos lá. Os sintomas acima são apenas alguns dos que podem sinalizar uma codependência desenvolvida ou em desenvolvimento. O maior problema não acaba por aí. Tanto o impositivo quanto o anulativo têm suas sub-áreas ou compensações. Portanto, aceitar viver dessa maneira é prejudicial e danoso, tanto para si quanto para as pessoas que te cercam. Por isso é importante que você aprenda a se conhecer melhor, buscar a identidade de filho amado e aceito por Deus. Com isso, ficará mais fácil identificar os seus maus hábitos e falhas de caráter, que durante anos você pode ter acreditado serem normais e corretas.
o mapeamento das suas feridas o ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação de caráter. Reflita aí. Você consegue identificar atitudes de codependência em si mesmo? Se você for honesto, você risca aí sim. Que tipo de codependência você mais expressa? Entre as duas, todos nós temos as duas, mas tem uma que ela é mais evidente, com a qual a gente consegue se expressar mais. Qual é ela? Seja a anulativa ou a impositiva? No meu caso, eu expresso mais a codependência impositiva. Primeiro ponto, vamos lá, a codependência precisa ser curada. Provérbios 9:6, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A codependência é um desvio da maneira de viver e de ser, que deteriora a nossa alma, afeta a nossa vida pessoal, familiar, nossos negócios, carreira profissional, além da nossa saúde, ministério e até o nosso crescimento espiritual. Ela traz fraqueza que, se não for identificada, tratada, terá consequências desastrosas. A intensidade e o grau de envolvimento com as pessoas precisa ter um limite. A Melody Battier, ou Battier, no seu livro Codependência Nunca Mais, ela define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. A codependência ela é uma doença crônica e progressiva. Uma pessoa profundamente codependente é viciada em se vincular a pessoas problemáticas. Quando sai de um relacionamento com uma pessoa perturbada, tem a tendência de procurar outra pessoa perturbada e repetir o comportamento codependente. E esses comportamentos podem incluir ajudar o outro compulsivamente, uma obsessão por controlar o outro. Nesse caso, pode-se ver claramente o extremo da codependência. Entenda o seguinte, a codependência precisa ser curada na sua vida. Existe cura para a codependência, para esse comportamento codependente. Deus tem planos para a sua vida, plano para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro, pode estar impedindo o plano de Deus na vida dessa pessoa, ou para você mesmo. Isso é chamado de misericórdia carnal. Não deixe que o outro experimente consequências dos seus próprios erros e os seus próprios acertos, pois são impedidos de errar, e quando acertam, fazem com aquela sensação que só conseguiram porque tinha aquela pessoa ali sempre presente. O codependente positivo sempre gera codependentes anulativos. Então pense aí, você pode estar nessa misericórdia carnal, impedindo as pessoas de receber aquilo que Deus tem para elas, o crescimento que elas precisam através de Deus. A gente fala, a gente está, até para fazer o que a gente pensa ser certo, nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos do direcionamento de Deus. O codependente tem a tendência de dizer frequentemente sim ao pedido de outras pessoas, quando quer dizer não. Tenta promover e controlar tudo dentro de um relacionamento, sem enfocar suas próprias necessidades, sonhos ou desejos, criando para ele mesmo uma contínua falta de satisfação e significado. Reflita aí. Você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? O caminho que Deus propõe para nós é bem diferente. Ele tem planos para você, como diz o pastor Bill Johnson. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. É preciso ter equilíbrio, gente. Segundo ponto aí, o caminho para a cura da codependência. Aqui a gente já conseguiu se identificar, acho que todos nós aqui já nos identificamos qual é a nossa codependência, qual é a mais gritante, se é impositiva ou se é anulativa. Espero que todos nós que estamos assistindo aqui, a gente já tenha identificado e admitido. Eu tenho o problema com a codependência. Tá bom? Então vamos lá. Qual o caminho agora para sair disso? Primeiro, letra A aí, desenvolva seu próprio projeto de vida. Jeremias 29:11, porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. A verdade é que você tem seu próprio destino pessoal a ser cumprido por Deus. Cada um de nós tem o seu propósito pessoal. Pergunte para você mesmo, o que você gostaria de alcançar? O que você gostaria de fazer? Pense em prosseguir nos estudos,
procurar um emprego do qual você goste mais, fazer um curso, em se envolver com uma missão de vida que corresponde ao seu jeito de ser, ao que você gosta de fazer, ou seja, a maneira que Deus te criou para ser. Você foi criado com um propósito. O que te faz feliz? Ande com Jesus nessa jornada de vida, buscando os seus propósitos, o propósito de Deus para os seus projetos e para a sua alegria. Letra B, ame o próximo, mas não viva a vida dele. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o seu próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que ele pede, ou às vezes nem pede, não está amando, mas controlando e manipulando o outro. O codependente precisa estar no controle de tudo para se sentir seguro. Precisa saber que tudo com a desculpa de ajudar. E sempre espera recompensa por ajudar tanto. Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixa de lado toda a necessidade de manipular e controlar os outros. Não mais precisará depender das pessoas para construir o seu senso de valor pessoal. E entenderá que só pode ajudar o outro quando a ajuda estiver dentro das suas possibilidades. Agora reflita aí. Há alguém da sua família, amigo ou outra esfera em que você tem se importado mais do que com você mesmo? Sim ou não? Letra C, dependa de Deus. 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A ciência tem nos proporcionado avanços incríveis, aprendemos coisas novas todos os dias. Na maioria das vezes isso leva o homem a crer que é autossuficiente. Ele tende a pensar que sozinho pode resolver todas as questões e dificuldades. E esquece que toda a sua capacitação e dons naturais lhes foram concedidos por Deus. Não tente fazer nada com a força do seu próprio braço. Eu acho que você já tentou, eu já tentei e a gente já quebrou a cara. Coloque diante do Senhor a sua vontade de controlar, de manipular, ou de dizer sim o tempo todo, de satisfazer o outro em detrimento ao que você pensa, quer ou faz. Em sua infinita bondade, Ele fará você ver os planos dEle para cada pessoa, sem interferências desnecessárias. Até para fazer o bem, você precisa da orientação de Deus, porque o que você pensa ser o bem, talvez você está atrapalhando a ação de Deus. Você entendeu? A gente tem visto isso, tem feito isso. Agora já estou, como eu falei para vocês, eu estou também à frente da Casa Sol, ajudando lá. A gente está com muitas pessoas em situação de rua. E a gente sabe, os nossos recursos eles são limitados, o nosso tempo, o nosso local, o nosso espaço. E nós já aprendemos e estamos direcionando as nossas forças para ajudar quem quer. Não apenas para ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa, muitas pessoas precisam. Mas quanta força, quanto recurso, quanto tempo você tem desperdiçado em ajudar uma pessoa que precisa, mas não quer ajuda? Sendo que tem tantas outras pessoas que querem ajuda, que não só precisam, que querem. E estão dispostas a mudar para receber essa ajuda. Então a gente tem visto testemunho de pessoas sendo curadas, transformadas, mas pessoas que querem. Pessoas que querem. A Melody Battier vai dizer, se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se tornou o seu problema. E resolver os seus problemas é sua responsabilidade. A codependência surgiu, esse termo, codependência, surgiu em 1979. Nas clínicas de recuperação, lá nos Estados Unidos, onde muitas pessoas estavam internadas buscando recuperação da dependência química. E os médicos, ao tratarem, ao ajudarem esses dependentes químicos, quando eles recebiam as visitas, e
interagindo com as famílias, eles perceberam que os familiares desses dependentes químicos, eles eram tão doentes ou mais que os próprios dependentes químicos. E se desenvolveu o termo, então, codependente ou codependente em conjunto. Só que isso já evoluiu tanto desde 1979, foi o ano que eu nasci, 41 anos depois, que eu estou hoje 41 anos. A codependência hoje ela é vista em todos os tipos de relacionamento. E pessoas têm vivido achando que elas são o pecado dela. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, eu não sou meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus. Você na sua casa é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus tem um plano especial para você. E Ele também tem um plano especial para todos os seus. Nunca se esqueça, você não é o problema. Você não é um introvertido, e sim um filho amado de Deus. Você precisa querer se livrar de toda bagagem desnecessária. A promessa de Deus é que você conheça a verdade e a partir disso sua corrente sejam quebradas e você experimente a verdadeira liberdade que só há em Deus.